Olá, eu sou o professor Saulo. Para mim é um prazer estar com vocês nessa noite. Estou aqui com a turma primeiro módulo eletromecânica, aula de eletricidade. Hoje vamos abordar um assunto super interessante. Primeiro quero dar uma boa noite para a galera. Estou aqui com Davi Peçanha, Luiz Rodrigues, Mário César, João Antônio, Fábio Tavares, Marcelo de Jesus. Boa noite, colegas! Boa noite. Boa noite. Que bom estar com vocês aqui. Então vamos lá. Essa aula aqui vai estar gravada, vai estar acessível para você aí. E você pode acompanhar também lá na plataforma, tá bom? Para nós é um prazer, vamos dar continuidade. Nós temos um mês, nós temos até o final de junho, iníciozinho de julho, para fecharmos esse conteúdo. É um conteúdo desafiador. Eletricidade 1. Vamos aprender hoje novas grandezas, novos conceitos. E eu te desafio a você hoje, são 8 horas e 10 minutos da noite, e vamos até 9 e pouquinho, para poder a gente conseguir passar esse conteúdo para vocês aí. Você em casa aí, vendo depois esse vídeo com calma, veja, reveja, analise e aprenda direitinho, porque esses conceitos eles são fundamentais para a caminhada do conhecimento de vocês nessa área de eletricidade e de maneira de todas as áreas. Fundamentos, grandezas físicas novas, que elas são utilizadas em todo o campo de atuação da eletricidade e até mesmo da mecânica. Então, sem mais enrolação, vamos começar hoje com a nossa aula. Vamos apresentar essas grandezas físicas que tanto nós ouvimos falar por aí e a gente precisa decodificar, falar bem melhor sobre essas grandezas físicas. Vamos lá, vamos virar a tela mostrando nossa prancheta aqui para poder a gente analisar bem isso aí, hein? Então lá, para começarmos, vamos falar um pouquinho de grandeza física. Você estudou lá na física sobre o que é uma grandeza física, né? Quando você falar sobre... lembra daquela fórmula do movimento, do espaço, do tempo. Quando você fala assim, o que é mais pesado? Vamos ver aqui na tela. Vamos botar na tela grandona aqui para vocês virem direitinho. O que é mais pesado? Esse controle aqui ou essa caneta? O que é mais pesado, Bruno? Controle. O controle, né? Tá mais pesado. Mas por que você consegue perceber isso? Porque é nítido, é visível que esse controle é bem mais pesado que essa caneta. Que essa caneta é levinha, não é isso? Então, qual é a grandeza física que trata dessa diferença de peso entre um e outro? É o quê? É o peso, não é isso? A gente chama de peso, a gente chama de quê? Né? Poxa, é mais pesado um que o outro. É uma grandeza física, que a unidade é o quê? É o grama. Por isso que tem miligrama, quilograma. Então, a unidade, a grandeza física é o peso. E a unidade é o quê? O grama. Né? Então, mas essa grandeza física é bem perceptível, né, Davi? Você logo distinguiu, né, entre um e o outro. É bem visível. Agora eu pergunto a vocês, o que vocês acham que está mais perto da câmera aqui? O meu óculos ou o violão que está lá atrás? O óculos. O óculos. Poxa, é uma outra grandeza também, não é isso mesmo? Que grandeza é essa? É o qual? Espaço, não é isso? A distância, do espaço. E qual é a unidade que é tratada o espaço, essa grandeza física? No peso foi o grama. Não é a grama, não, é o grama, né? E no espaço, que grandeza, qual é a unidade? Quê? Metros. Metros, muito bem. Aqui, aqui o óculos está aqui da lente da câmera. Aqui, 20 centímetros. Não é isso?
e o violão está distante lá da câmera uns 2,5 metros, mais ou menos. Tá vendo? Então, tudo é metro. Não é isso? Ou seja, da minha casa até o IFE Guarulhos tem 5 quilômetros. Tá vendo? Quilômetros. Então, tudo no espaço é metro. Você tem uma caneta com uma... qual é a pena aqui? 0,7 milímetros. Né? Não tem a pena aqui 0,7 milímetros, não sei, 7 milímetros, não tem? É 7, sei lá o quê. Então você tem aqui a grandeza. Tudo está relacionado a metro. Então essa é a grandeza física de espaço, milímetro. São duas grandezas bem perceptíveis. Só que na eletricidade, nós vamos abordar algumas grandezas físicas que elas não são tão assim, digamos, elas não são assim. Alguém entrou aqui, vou entrar. Seja bem-vindo. As grandezas físicas da eletricidade, elas não são perceptíveis ao olho nu, como você falou, o controle é mais pesado, o meu óculos está mais perto. São grandezas físicas que elas são um pouco abstratas, você não consegue medir só olhando porque elas não estão presentes. Ninguém consegue ver que aquele fio está com eletricidade ou não, ninguém consegue mensurar a resistência de uma torneira, ninguém consegue mensurar a corrente que está passando no fio, porque não é perceptível. É por isso que tem gente que leva choque, porque não está vendo que o fio está energizado. Né? E a melhor forma para nós entendermos essas 3 novas grandezas que eu vou passar para vocês é fazendo uma analogia ao sistema hidráulico. Já que a gente não consegue perceber os fenômenos da eletricidade, a melhor forma para nós compreendermos as questões, os conceitos da eletricidade é fazendo uma analogia àquilo. Uma analogia é tipo assim, uma alegoria, uma exemplificação, uma coisa que é parecido com outra para poder explicar uma determinada coisa. Né? Quem fazia muito isso era Jesus. Né? Ele contava uma parábola para explicar uma outra coisa. Mas isso é um parênteses. Então a gente vai fazer uma analogia, os sistemas elétricos, as grandezas, com o sistema hidráulico. O que é o sistema hidráulico? É a água, é o rio. A água você consegue visualizar, concorda comigo? Você está vendo o rio passar, você consegue ver a água da descarga descer, da torneira abrir. Então, com esse sistema hidráulico, você vai compreender perfeitamente os fenômenos da eletricidade. Vamos começar então. Vamos fazer um desenho básico aqui. Vamos simular o seguinte. Imagine aqui que eu tenha uma caixa d'água aqui. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Já fiz errado aqui. Vou fazer um outro desenho aqui. Ó. Imagine que eu tenho aqui uma caixa d'água. Essa caixa d'água, ela está ligada numa torneira aqui, que vai ser uma outra caixa d'água aqui também. Então, eu tenho uma caixa A. Não sei se vocês estão chegando aí. Estão chegando bem? Sim. Então, eu tenho uma caixa A e uma caixa B. Imagina que eu tenho aqui no meio dessa aqui, tipo uma torneira aqui, que fecha essa caixa d'água aqui, tá vendo? Aí, nessa caixa d'água aqui, ela está cheia d'água. Tá bem entendido aí o desenho? Eu sou muito bom de desenho, não. Mas eu tenho uma caixa d'água cheia d'água, uma torneira impedindo que essa água passe de um lado para cá.
né? Eu tenho um registro aqui, ó, que abre e fecha essa torneira. Então essa caixa d'água está cheia e essa caixa d'água está o quê? Vazia. Qual é a caixa d'água que está cheia? É a caixa d'água A. Qual é a caixa d'água vazia? Caixa d'água B. Eu pergunto a vocês, essa situação, ela está tranquila? Existe uma tranquilidade nessas duas caixas d'água? Vocês acham que essa torneira aí está tendo uma vida feliz? Vocês creem que essa água que está aqui, ela está fazendo alguma força, tentando ultrapassar essa torneira e sair daqui para cá? Sim. Tem uma força impulsionando essa água aqui a sair desse lado aqui e ir para onde? Para outra caixa. Só que tem uma torneira que está oferecendo resistência a essa força. Concorda comigo? Concordo. Então, existe, nesse momento, aqui nessa região, aqui, ó, tá tranquila essa região aqui? Ou tá tensa essa região aqui? Tá sofrendo essa pressão aqui? Tá tenso. Tá tenso aqui, não tá? Sim. Então, quando você falou, Davi, que está tenso, vem a primeira grandeza física para trazer para vocês, que se chama qual? A primeira é a tensão. Então, tem o que... Oi. O senhor está gravando por outro aplicativo que no mudo, geralmente eu boto para gravar, aparece a gravação lá. Não está aparecendo gravando não. Não, mas tô gravando sim, pode ficar tranquilo, tá bom, meu amigo? Pode ficar tranquilo aí, que vai estar tudo gravando direitinho. Tá bom, Tá obrigado. bom? Desculpa aí. Pode ficar tranquilo aí. Então, deixa eu falar uma coisa com vocês. Então, essa é a primeira grandeza física. Tensão. Por quê? O que fala a tensão? A tensão é quando um lado está cheio e o outro está vazio e existe uma força impulsionando essa água a sair de um lado para o outro. Então, qual é o conceito de tensão? Toda vez que você falar em tensão, você tem que falar de força. Ó, força. Força que impulsiona. Eu não vou falar aqui que impulsiona a água, né? Que impulsiona quem? Os elétrons. Porque o exemplo aqui é a água, H2O. Mas na eletricidade, eu não vou falar de água, eu vou falar de elétrons. É um lado que está com os elétrons sobrando e o outro lado que está com os elétrons o quê? Faltando. Vocês lembram disso? Do cátion e ânion? Estão lembrados disso? Íons positivos e íons negativos. Ou seja, se um átomo está com a última camada do elétron sobrando elétrons, ele quer fazer o quê? Ele quer doar aqueles elétrons. Aí, se o outro está faltando, né, junta a fome com a vontade de comer. Ou seja, um lado está sobrando elétrons e o outro está o quê? Faltando. Mas se tem uma torneira no meio dessas duas moléculas impedindo, um vai ficar querendo jogar o quê? Um lado para o outro. Essa caixa d'água cheia na sua casa, não tem a tomadinha que você vê lá? A tomadinha na sua casa? Antigamente a tomada só tinha 2 pontos, assim, não tinha? Só tinha 2 lados. Então, essa tomadinha que tem na sua casa, esses 2 buraquinhos, na realidade é o quê? Uma como se fosse a caixa d'água cheia e a outra como se fosse a caixa d'água o quê? Vazia. Qual é o nome do buraquinho da tomada que é a caixa d'água cheia? Quem sabe? Quem sabe? Positivo? Não, não é positivo, não. É a fase.
fase. E a caixa d'água vazia é o neutro, na tomada. Mas você não foi ruim de tudo, não. Não é isso? Porque existem dois tipos de energia, né? Vamos aprender bem isso aí. Existem dois tipos de energia. A energia das pilhas e baterias. A energia das pilhas e baterias nós chamamos de corrente contínua, né? Ela tem um desenho, um gráfico de alguma coisa reta, assim, ó, baixinha, digamos assim, das pilhas é 1,5 volts, baixinho assim, ó, reto, é uma corrente reta, por isso chamada de corrente contínua. E existe a energia da onde? Da concessionária. É que vem da onde? A concessionária vem da onde? Da Enel, que chega aonde? Nas paredes da sua casa. Essa corrente que vem nas paredes da sua casa é uma corrente o quê? Que a gente chama o quê? AC, alternada corrente, corrente alternada. E como que é o desenho dela? Ó, ela é alta, ó. Ela fica variando assim, ó. Não sei se já viram esse desenho assim, ó. Já viram esse desenho assim? E ela tem um pico de 127 volts aqui e 127 volts aqui. Então, corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua é das pilhas e baterias. Aqui nas pilhas e baterias, conforme você falou, a caixa d'água cheia é o positivo. A caixa d'água vazia é o quê? É o negativo. E aqui na corrente alternada, a caixa d'água cheia é a fase. E a caixa d'água vazia é o neutro. Sempre existe um movimento sair da onde? Do mais para o menos. Do fase para o neutro. Então, olhem o desenho. Entenderam bem? Estão conseguindo compreender, pessoal? É muita informação, hein? Sim. Tensão, caixa d'água cheia. Caixa d'água vazia. Existe uma força impulsionando esses saírem daqui para irem para onde? Para cá. Essa direção, tá vendo? Sair daqui para cá. Não estão conseguindo porque a torneira está impedindo. Olhem só. Aqui eu tenho a última camada de um elétron. Aqui eu tenho a última camada de um outro elétron. Aqui eu tenho que ter 4 elétrons. Aqui eu tenho que ter 4 também. Só que eu tenho 2 faltando aqui. Me falta 2. E aqui eu tenho 2 sobrando aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Perceberam? Sim. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho que ter 4 dos 2. É o mesmo que, mas só que eu mexi aqui, eu fiz uma tecnologia, eu fiz um movimento aqui, uma fricção nesse elétron, nessas moléculas aqui. Acabou que aqui ficou sobrando elétrons na última camada. E aqui ficou o quê? Faltando. Mas para entrar em equilíbrio, os dois têm que ter o quê? 4. Então, aonde que tem mais elétrons aqui? No lado o quê? No lado A ou no lado B? No lado A. Aí eu pergunto a vocês, esses elétrons aqui estão doidinhos para ir para onde? O lado B. O lado B. Agora eu pergunto a vocês,
Aonde que é mais negativo aqui? No B ou no A? No B? Elétron é uma carga positiva ou uma carga negativa? Negativo. Muito bem. É 6,18 elevado a menos 19, não é isso? É uma carga altamente negativa. Então, se eu tenho aqui, ó, um negativo aqui, outro negativo aqui, outro negativo aqui, outro negativo, não é isso? É tipo a nossa conta no banco. Tá negativo, 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 negativo. Aí entra outra porrada, para ficar mais negativo ainda. Entra outra porrada, é uma negativa, a sua conta vai ficando cada vez mais o quê? Negativo. Mais negativo. Aqui é negativo também, não tá? Uhum. Aqui está muito negativo. E aqui também está negativo, mas está menos negativo que o quê? Que Do esse lado aqui. A. Então, convencionou-se que onde está menos negativo vai ser o lado positivo. E aonde está mais negativo vai ser o lado negativo. Porém, vocês entendem que todos os dois estão o quê? Negativos. Só que um está menos negativo que o outro. E o lado que está menos negativo adotou-se como sendo o positivo. Sim ou não? Aí, o movimento dos elétrons é qual? Sair daqui para ir para onde? Para ir para cá, não é isso? B. Então, esse é o movimento certo, chamado sentido eletrônico da corrente, ó. Então, o sentido eletrônico, ele é qual? É do negativo para onde? Positivo. Para o positivo. Esse é o caminho real, é o caminho eletrônico dos elétrons. Ele sai do negativo para ir para o positivo. Positivo. Mas, para estudo, não é muito conveniente e nem entendível de cara a gente compreender aonde tem menos e para mais. Concorda comigo? Isso não é muito legal. É mais fácil a gente entender o quê? Aonde está com mais e para o lado onde está o quê? Com menos. Menos. Então, por isso que adotou-se um sentido convencional. O sentido convencional, ele fala o quê? Ó, o sentido eletrônico vai do menos para o mais. E o sentido convencional vai da onde? Do mais para o menos. Então, qual é o sentido que vamos estudar e trabalhar sempre? É o sentido convencional. Mas que na realidade ele vai do menos para o mais. Mas como efeito de estudo, para compreender, a gente sempre vai estudar que a corrente, que os elétrons estão saindo do mais para o menos. Então, assim a gente tratou. Isso é um conteúdo importante e faz parte da ementa de vocês saberem o sentido eletrônico dos elétrons, que é do menos para o mais, e o sentido convencional, que é do mais para o menos. Convencional é uma coisa que foi combinadinha, foi feita uma convenção. Vamos combinar que vamos tratar assim, que os elétrons saindo do positivo para o negativo.
porque já no final das contas não vai fazer diferença nenhuma nos cálculos, vamos combinar assim que fica mais fácil de nós entendermos. Ó, sai do positivo e vai para o negativo. Sai de onde se tem mais para onde se tem menos. Beleza, pessoal? Beleza. Pessoal, quem tiver dúvida, achar que eu estou falando muito rápido ou falando muito engasgado, gaguejando, tá difícil de entender, podem falar aí, tá bom, pessoal? Tá tranquilo aí, ô Luiz? Marcelo, Fábio, João, Marcelo? Tá assim. Tranquilo. Então tá bom. Então, nós temos aqui, vamos voltar para nossa caixa d'água. Uma caixa d'água cheia e outra caixa d'água vazia. Os elétrons estão querendo sair daqui e ir para cá. Porém, tem uma torneira. Então tá tenso aqui, ó. A situação tá tensa. Ó, tá tenso. Então, onde a situação está tensa, quer dizer que o que tem o quê? Nós conseguimos ver que tem tensão, ó. Tem tensão. Ou seja, tem uma coisa que está cheia que está querendo ir para um lado vazio. Quando você vê uma tomadinha na sua casa, tem tensão ali. Ou seja, tem um lado cheio e para o outro lado vazio. Quando você vê uma pilha, né? Deixa eu ver aqui a pilha. Ou seja, você vê a pilha, tá vendo? Você pode ver que a pilha, ela tem um mais e tem um menos, tá vendo? Ou seja, tem um lado que está cheio e tem outro lado que está o quê? Vazio. Ou seja, então, tem um lado que a caixa d'água está cheia e tem outro lado que a caixa d'água está vazia. Isso quer dizer que tem tensão. Né? Quando a pilha acaba, né? Quando a pilha acaba, a pilha não está mais funcionando, joga fora. Isso quer dizer o quê? Que a água saiu já de todo esse lado e foi para esse aqui e elas alcançaram o quê? Tipo um equilíbrio. Então não tem mais força de água querendo sair de um lado para o outro. Quer dizer o quê? Que acabou a tensão. Por isso que a pilha não está funcionando. Por isso que ela não está mexendo, não está fluindo mais nada aqui. Né? Então a tensão ela é dada em volts. Já ouviram falar isso? Ah, tomadinho de 110 volts, tomadinho de 220 volts. Né? A pilha de 1,5 volts. Você já viram aquela pilha grandona que você bota em carrinho de controle remoto? Já. Já viram aquela pilha pequenininha que você bota em controlezinho assim, sei lá, de televisão, controlezinho pequenininho? É pilha palito? É, pilha palito. Já também. A pilha palito é de 1,5 volts. É aquela pilha grandona, gordona de carro. Você acha que é de quanto? A pilha palito 1,5. é 1,5 também. Todas as pilhas elas são de 1,5 volts, entendeu? O que faz diferença de uma para outra não é a tensão, mas sim a carga, a capacidade dela se manter ali por mais tempo. Mas todas elas são de 1,5, né? As que, quando passa de 1,5, aí deixa de ser pilha para se tornar o quê? Bateria. Aí tem a bateriazinha de 3 volts, bateriazinha de 9 volts, né? Bateriazinha de 12 volts. Aí você tem as baterias, né? Então, pilha é de 1,5. Não importa se ela é AA, sei lá o quê. Tem pilha C também, não sei. Então, são vários tipos de pilha aí, mas todas elas é de 1,5. Tem uma até de 1,2, que é aquelas pilhas recarregáveis, né? Então, é isso aí. Então, a unidade da tensão é qual? Volts. Ah, muito bem. A unidade da tensão é volts. E a unidade dela é V. Volts, e a unidade dela é o
V. V de volts. Então, tensão é a primeira grandeza física. Ó, volts, e a unidade dela é V. O símbolo dela aqui é o V. Beleza, pessoal? Ela é dada em volts e a unidade dela aqui é o V. Show de bola? Essa é a primeira grandeza física. Né? Você vê um outro exemplo, ó, para vocês entenderem bem, ó. Ó, imagine só, ó, você está na pista, não é isso? Aí a galera fica revoltada lá, porque Bolsonaro não está liberando dinheiro do povo. Aí o pessoal faz o quê? Começa a botar pneu lá e faz o quê? Taca fogo no pneu, não é isso? Aí quando você taca fogo no pneu, aí os carros que estão vindo aqui, o que vai acontecer os carros aqui? Vão parar. Vão parar. Aí essa pista aqui, os carros têm que passar daqui para lá. Aí eu pergunto a vocês, esses carros querem sair de onde para onde? Esse lado aqui tá o quê? Tá cheio. Esse lado aqui tá o quê? Vazio. Os carros querem sair da onde? Daqui para onde? Para cá. Aqui, a situação aqui tá tranquila? Não. Não. A situação aqui tá o quê? Tá tenso. Tá tensa. Então, se tá tensa é porque tem o quê? Tensão. Não é isso? Um outro exemplo, vamos lá. Dar um outro exemplo para vocês entenderem bem isso aí, porque vocês precisam entender muito bem essa questão de tensão. Vocês vão tratar isso direto no curso de vocês. Tá aqui, ó, o Maracanã. Quem já foi no Maracanã? Aqui você tem as arquibancadas e aqui você tem, vamos supor que você tem aqui o campo de futebol, né? Tá mais ou menos o desenho aí, colega? Dá pra tu ver, professor. Maracanã. Aí você tem aqui, ó, decisão Flamengo e Vasco. Não é isso? Aí você tem aqui, vou fazer mais ou menos aqui que eu presumo aqui, entendeu? Decisão do Flamengo e Vasco no Maracanã. Vê se você acha que eu dividi mais ou menos certinho aqui. Só dá flamenguista. Tá mais ou menos dividido aqui? Aonde que é a torcida do Flamengo é qual? Que cor? É o vermelho. Você é sacana mesmo, Davi? É o vermelho. Aí eu falo com vocês. Vocês acham que a situação aqui tá tranquila aqui? Não tá tranquilo não, tá? A galera tá zoando direito. Os flamenguistas estão tranquilos. Então é o seguinte, a galera do Vasco zoando a galera do Mengão, chamando Gabigol, que perdeu o gol, sei lá o quê. Aí tem um movimento aqui, zoando a galera do Mengão. O que a galera do Mengão quer fazer com a torcidinha do Vasco ali? Quer fazer o quê? Quer passar pro outro lado. Quer passar pro Do lado outro, dele. passar pro outro lado e descer porrada, não é isso? Então, tá tenso aqui, não tá? Então é isso aí. Tensão é o seguinte, um lado tá cheio e o outro lado tá o quê?
Tá vazio. Aqui tá cheio de flamenguista e aqui tem um gato pingado aqui de vascaíno. A galera do Flamengo quer fazer o quê? Quer invadir. Né? Entenderam isso aí, gente? Beleza? Beleza. Então, aprendemos a primeira grandeza física. Chamamos de tensão. Vamos aprender agora a segunda grandeza física. É a corrente. Corrente elétrica. Podem falar aí, gente. Só tô vendo o Davi falando aí, de vez em quando fala outros aí. Pode zoar aí, pode falar. É importante vocês falarem aí também. A segunda grandeza física, vamos olhar para os desenhos e analisar. Vocês acham que está fluindo água daqui para cá? Sim ou não? Só não tá fluindo porque fecharam ali a torneira. Ah, muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a mexer nessa torneira. Abrir essa torneira. Quando eu começo a abrir essa torneira, começa o que aconteceu aqui? Começa a fluir. Fluir água. Então, Davi falou a palavra certinha aí. Qual é o grande conceito de corrente elétrica? Qual é a palavra que você não pode deixar de falar para quando você tratar sobre corrente elétrica? Fluir? Muito bem. Corrente elétrica é o fluxo. Se você falar tudo sobre corrente elétrica e não falar essa palavra fluxo, você não falou nada. Corrente elétrica é o fluxo ordenado. Estão notando aí? Dos elétrons. Então vamos lá. Tensão, força. Corrente, fluxo. Não pode deixar disso aí, hein? Uma está fazendo força para sair de um lado para o outro. E a corrente é quando começa o quê? Os elétrons fluírem. Quando você olha essa tomada na sua casa vazia, tem corrente ali, galera? Quando você olha a tomada da sua casa, tem corrente elétrica? Sim ou não? Acho que não. Tem não. Tem tensão, mas não tem corrente. Por quê? Não tem nada saindo de um lado para o outro. Só vai ter corrente quando você ligar um aparelho, quando você liga um aparelho na tomadinha, você está fazendo o quê? Está fluindo de um lado, aí passa pelo aparelho e vai para o outro, tá vendo? Você liga a tomadinha, vai de um lado para o outro. Mas enquanto você não está ligando nada, não tem nada fluindo. Né? É isso que é a corrente elétrica. Quando você começa a abrir a torneira e começa a fluir elétrons de um lado para o outro. De uma caixa d'água cheia para uma caixa d'água vazia. Tá vendo? Isso que é a corrente elétrica. E de acordo com a corrente elétrica, você vai abrindo a torneira. De acordo com o que você vai abrindo a torneira, ela vai fluindo o quê? Mais água ou menos água. E a corrente elétrica, ela é dada em amperes. E seu símbolo é o A. Tensão, volts, V. Corrente, amperes, A. Beleza? Beleza.
Então, de acordo, a gente tem que estudar isso aí. Agora, vamos falar da terceira grandeza. Tá vendo? Por isso que é importante você visualizar a caixa d'água, porque como você vai conseguir imaginar a corrente fluindo de um lado para o outro? É através da água mesmo, tá vendo? Agora, a terceira grandeza é a resistência elétrica. A resistência elétrica, qual é a grande função dessa torneira aqui? É controlar, né? É isso aí. Controlar o quê? O fluxo. Muito bem. Ah, Muito bem, Davi. Você falou o conceito certinho da resistência elétrica. O conceito da resistência elétrica é justamente esse. Resistência elétrica é a que controla o quê? A corrente. De maneira tal que, se eu fecho a torneira, o que acontece? Eu ofereço mais resistência ou menos resistência? Mais resistência. Se eu ofereço mais resistência, eu diminuo o quê? A água. Quando eu for abrindo a torneira, eu estou diminuindo a resistência, não estou indo? Estou liberando. Quanto for menor a resistência, vai ser maior o quê? A corrente. Então, a resistência funciona da seguinte forma. Ela controla a corrente de maneira inversamente proporcional. É a seguinte forma. Eu diminuo a resistência e aumento a corrente elétrica. Eu aumento a resistência e diminuo a corrente elétrica. Essa é a forma que eu controlo a minha corrente. Oferecendo mais resistência, eu diminuo a corrente elétrica. Por isso é que as pessoas falam, use a sandália de borracha, para você não levar choque. Por quê? Quando você usa a sandália, você está oferecendo resistência ao chão, à energia. Ou seja, quando você usa uma luva de borracha, você está oferecendo resistência. Agora, se você está com a sua mão molhada e coloca a mão no fio, você está diminuindo toda a resistência, porque a água é condutora, menos resistência, mais corrente vai passar em você. Não é isso? Então, por isso é que o raio, ele chega onde? Toca nos lugares mais altos, onde tem o quê? Menor resistência do ar. Porque o ar, ele oferece uma resistência natural. Se a distância do ar é grande do chão, ele tem uma resistência maior. Mas já como, por isso que o Cristo Redentor está sempre levando choque, porque é um ponto alto lá, mas ele tem vários para-raios. Ele está sempre absorvendo os raios lá. Porque a distância lá das nuvens até o Cristo Redentor é menor. Então, se é menor, oferece menor resistência. Então, se ele tem menor resistência, a corrente passa maior. Então, a resistência, ela é dada em ohms. Ohms. E o seu símbolo é o ômega. O ômega é tipo uma ferradurazinha assim, ó. Então, nós aprendemos aqui no desenho caixa d'água cheia, caixa d'água vazia, tensão. Abro a torneira, começa a fluir corrente. Eu começo a dosar essa corrente pela a minha torneira, eu estou oferecendo maior resistência e menor resistência. É o conceito da resistência. Então, eu tenho essas três novas grandezas físicas aí. Tensão é a força.
Toda vez que eu falar em tensão, estou falando na força que impulsiona os elétrons. Ela é dada em volts e a sua unidade é o V. Corrente elétrica, eu tenho que falar sempre, é o fluxo. Né? Eu posso falar qualquer coisa, se eu não falar em fluxo, não é legal. O fluxo ordenado dos elétrons. Ela é dada em amperes e a sua unidade é o A. Eu tenho agora a última grandeza física, resistência elétrica. É o que controla a corrente. Ela é dada em ohms e seu símbolo é o ômega. Então eu tenho ohms, ômega, amperes, A, volts, V. Beleza, pessoal? Essas três grandezas físicas aí, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo aí, gente? Tranquilo. Existe uma correlação entre essas três grandezas físicas, que nós chamamos de lei de Ohms. Lei de Ohms. Vocês podem falar para mim o nome dessa lei, gente? Lei de Ohms. Vocês conseguem falar? Só abrir um pouquinho o microfone. Todo mundo falar para mim. Lei de Ohms. 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 Pronto. Já fiz uma entrevista técnica com vocês agora e vocês já estão aptos a trabalhar em qualquer empresa. Por quê? De tudo que vocês aprenderem sobre eletricidade nesse curso que vocês vão fazer aqui, se vocês, na hora de uma entrevista técnica lá na frente, derem um nervoso, um branco total e radiante, tipo o homo, não tem? O homo não é aquele branco total radiante? Às vezes você dá um nervoso ali, deu um branco. Mas se de tudo você apenas se lembrar da lei de Ohms, eu tenho certeza que você vai emocionar o seu entrevistador e você vai passar. Eu estou falando isso para que vocês tenham a devida dimensão da importância dessa lei. É a lei que rege todo o conhecimento e aplicação da eletricidade em todas as suas manifestações. Então, essa lei, vocês vão tratá-la na eletrônica analógica, na eletrônica digital, na mecânica, na automação, na instrumentação, em toda hora vai ser abordado essa lei de Ohms. Ela é altamente importante e decisiva para o conhecimento de vocês e para a melhor performance de vocês no desenvolvimento da aprendizagem. Consegui emocionar vocês aí, a seriedade dessa lei de Ohms? Sim. Consegui? Conseguiu. Então tá. A lei de Ohms trata-se da correlação matemática entre essas três grandezas. Em resumo, você pode falar da seguinte forma sobre a lei de Ohm. Quem vê, ri. Só isso. Ri. É isso aí. Quem vê, ri. Você aprendeu a falar isso, quem vê, ri, aprendeu sobre a lei de Ohm. Viu, Davi Peçanha? Não é tranquilo? Tranquilo. Então você vai falar, como se falar? Fala um pouquinho sobre a lei de Ohms aí, ô Davi. Aí você vai falar como?
Quem vê... Se dá correlação matemática. Não. Aí você vai ser um camarada politicamente correto. Tem que falar que nem... Foi Marcelo que falou? Foi quem? Foi eu. Então fala aí, Marcelo. Me emociona aí. Fala aí, Marcelo, sobre lei de Ohms. O que você entende sobre lei de Ohms? Quem vê, ri. Pronto. Entendeu, Davi Peçanha? Agora entendi. Quem vê, ri. Só isso. Você não entendeu ainda não. Você vai entender agora essa palavra quem vê, ri aí. Ó, para você entender a lei de Ohms, você tem que fazer um triângulozinho assim, ó, a pirâmidezinha, ó. Ó, um desenhozinho. Aí dentro do desenho você vai colocar, ó, quem vê o quê? Ri. Entendeu agora quem vê ri? Agora eu entendi. Quem vê ri. Onde? Vê é o quê? Volts. Atenção. R é o quê? Resistência. I é o quê? Corrente. Corrente. Entendeu agora? Aqui você vai ter agora as fórmulas a partir do quem vê ri. Ó, V é igual a quê? Consegue ver que o R está juntinho do I? Na mesma altura? Então você vai botar assim, R vezes I. Quem vê, ri. Então, tensão é igual ao quê? A resistência vezes a corrente. E o R? E a resistência? Qual é a forma da resistência? Ó, conseguiu ver? Tensão dividido por corrente. É isso aí. Ó, V sobre I. E qual é a fórmula da corrente? I é igual a quê? Tensão dividido por resistência. Nós temos agora as três principais fórmulas da lei de Ohms. Então, o símbolozinho é o quê? Quem vê, ri. V, tensão. R, resistência. I, corrente. V é igual R vezes I. R é igual a quê? V sobre I. I é igual a quê? V sobre R. Tranquilo aí, pessoal? Essa lei de Ohms aí? Tranquilo. Tranquilo? Vamos estudar um pouquinho mais aqui sobre a lei de Ohm. Imagina que nós vamos ter um circuito aqui, ó. Aqui, presta atenção. Eu vou ter aqui, ó. Esse aqui é o desenho de uma pilha, tá vendo? De uma fonte de corrente contínua, pode ser bateria também. Tá vendo? Aqui eu tenho, imagina, uma lâmpadazinha acesa aqui. Tá vendo? Imagina que essa fonte aqui de corrente contínua está me gerando uma tensão de 6 volts. Imagina que essa lâmpada aqui me ofereça uma resistência de 2 ohms. Eu pergunto a vocês, qual é o valor da corrente fluindo aqui? Qual é o valor de I?
3, muito bem. Como que eu vou falar? Primeiro o que a gente faz? Como que a gente faz? A gente coloca os dados. Quais são os dados? A gente calcula assim, ó. O meu V é igual a 6. Olha só, tem sempre um passo, tá vendo? V é igual a 6 volts. O meu R é igual a 2 ohms. E o meu I eu não sei. O I é o que eu estou querendo saber. Vou botar aqui na canetinha mais fina, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Então eu estou querendo saber do I. Então eu coloco o meu I, aí eu calculo, ó. I é igual. Tá conseguindo chegar aí? Tá dando pra ver. I é igual o quê? AV sobre R. AV sobre R. Então, se é V sobre R, o V aqui, ó, vendo? Primeiro coloco os dados, depois eu coloco a fórmula e depois eu desenvolvo a fórmula. V meu aqui é igual a quanto? 6. O R, 2. Logo, o meu I é igual a 6 por 2, 3 amperes, tá vendo? E destaco o resultado. Viram calcular direitinho? Você tem um circuito e tem as informações do circuito e você, a partir das fórmulas da lei de Ohm, você começa a calcular o valor da corrente, o valor da tensão, o valor da resistência. Entenderam aí agora? Sim. Tá com muita informação aí ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Então eu vou traçar agora do último assunto para falar com vocês aí, tá, gente? Senão fica muita informação e a aula fica muito extensa. Meu modo de explicar tá tranquilo? Ou vocês querem que eu seja mais lento? Querem que eu... Como que tá aí? Tranquilo. Tá bom. Por mim tá tranquilo. Então tá bom. Vocês viram ali que no exercício eu passei uma voltagem de 6 volts e eu passei uma resistência de quanto? De 2 ohms. A lei de ohms, ela é importante você calcular ela sempre nessa unidade padrão. Nos volts, ou nos ohms, ou o quê? Nos amperes. Só que muitas das vezes o exercício não vai vir em volts e nem ohms. Pode ser que o exercício ele seja dado em, imagine só, você tem uma corrente de 300 miliamperes e você tem uma resistência de 1,5 quilo ohms. Aí você pergunta, qual é o valor da voltagem? Aí você vai fazer o quê? Quem vê o quê? Ri, não é isso? Então vamos lá. Quem vê ri. Aí você calcularia como? Você calcularia assim, V é igual a R vezes I. Então vamos colocar aqui, R é igual a 1,5 vezes quanto? E I é igual a 300. Ou seja, 1,5 vezes 300 daria V é igual a 450 volts. É isso, pessoal? Não. Não. Por que não é? Porque aqui está em miliampere, aqui está em quiloohms. Aqui você tem que passar para ampere. E aqui você tem que passar para ohms. Então, por isso que nós aprendemos assim, não é, vocês já, de repente já até sabem, porque já estudaram isso lá em física. É um sistema chamado de múltiplos e submúltiplos de uma grandeza. Então, como que funciona isso? Você tem uma determinada grandeza no meio.
que pode ser volt, que pode ser amperes, que pode ser ohms, pode ser o que quiser. Pode ser byte, pode ser hertz, pode ser metro, pode ser grama, pode ser qualquer grandeza, porque isso aqui não é só de eletricidade, é de física. Qualquer coisa aqui pode cair bem. Aí você vai dividir isso aqui em 4 partes. Então você vai ter aqui a parte de cima, que nós vamos chamar de mili, micro, nano, pico. Vou botar na caneta mais fina aqui para fazer facilitar, tá, gente? Vou botar um óculos aqui. Mili, micro, nano, pico. Professor, Oi. tem como chegar o caderno um pouquinho pra lá, que tá dando pra ver. Né? Aí melhorou? Melhorou. Mili, micro, nano, pico. À direita. Aqui agora vou aumentar. Aqui agora vou aumentar a unidade. Aí qual é o nome? Quilo, tá vendo aí? Quilo, Mega, giga, é isso aí. Giga. E seu HD agora, os HDs agora estão vindo HD de quê? De 1 Era. tera. Quilo, mega, giga, tera. Diminuindo. Mili, micro, nano, pico. Então, como que funciona isso aqui? O mili é um Mzinho, ó. Vamos brincar que a gente vai trabalhar sobre amperes. Poderia ser volt, poderia ser ohm, poderia ser qualquer coisa aqui, tá, gente? Então, amperes. Então, aqui vai ser o quê? Ó, um Mzinho, amperes, miliamperes. Microamperes, ele é o quê? É um Uzinho assim, ó, diferente, ó. Tá vendo? Micro. Nano é um Mzinho, ó. E pico, um P minúsculo, amperes. Viu aí, Davi? Viu aí, gente? Miliampere, microampere, nanoampere e picoampere. Vou aumentar aqui agora. Agora, subindo os múltiplos. Ó, Kzão, ampere. Mzão, ampere. Gzão, ampere. Ó, o Tzão aqui, ó. Tzão, ampere. Então, aqui, ó. Sempre de cada casa, aqui, cada coluna desse aqui, são 3 casas decimais. Aqui vai ser o quê? 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 casas decimais e 10 a menos quanto? 12. Aqui é 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, 10 elevado a 9 e 10 elevado a quê? A 12. Então vamos lá, pessoal. Eu vou perguntar e vocês respondem. Quando eu falar mili, micro, nano, pico, um cidadão me responde assim, quilo, mega, giga, tera. E quando eu falar quilo, mega, giga, tera, outro fala o quê? Mili, micro, nano, pico. Tá bom? Vamos ver quem é mais rápido no gatilho aí. Vamos lá, comigo. Mili, micro, nano, pico. quilo, mega, giga, tera. Tera. Quilo, mega, giga, tera.
Aê, muito bem. Quando eu falar sol, vocês falam lua, tá bom? Vamos lá, sol. Lua. Lua. Quando eu falar lua, vocês falam sol. Lua. Sol. Sol. Sol, lua, lua. Lua, sol, sol. Ah, muito bem. Lua, sol, lua. Lua, sol, lua. Sol, lua, sol. Muito bem, colega. Quando eu falar mar, vocês falam terra, tá bom? Mar. Terra. Quando- Terra. Mar. Mar. Sol, mar. Lua, terra. Muito bem. Sol, mar, terra, lua. Aí desandou tudo, né? Aí complicou muito, né, bicho? Sol, mar, terra, lua. Fala aí, galera. Aí ficou ruim? Aí ficou difícil. Ficou difícil, na vez. Então vamos lá. É. Então, mas vamos voltar aqui para a Caatinga aqui. Milimicro nanopico. Quilomega gigatera. Eu tenho aqui de 3 em 3 casas decimais. Eu tenho o lado direito, que vai diminuindo, e eu tenho o lado esquerdo, que vai aumentando. Então, vamos supor, vamos lá para o exercício. Eu tenho aqui 300 miliamperes. Como eu faço, então, passar de miliamperes para ampere? Eu vou lá no exercício, onde está o miliampere? Está aqui, não está? Então, eu vou lá e escrevo 300 aqui. Ó, a vírgula tem que ser sempre no final. Ó, é do milho? Coloco no final aqui, tá vendo? Sempre no final. A vírgula do miliampere é no final do tracinho dele. Aí eu vou passar para onde? Vou passar para ampere. Dentro da casinha aqui, eu tenho que sempre andar de quantas casas decimais? 3. Onde que está a vírgula do ampere? Está no final do ampere. Então, vou andar, ó, 1, 2, 3. Andei 3 casinhas. Cheguei aqui, tá vendo? Aí eu vou botar o zerozinho aqui para não ficar vazio. Antes da vírgula. 0, aí deu quanto? 300 miliamperes é igual a 0,300. Tá vendo? 0,300. Então, 300 miliampere é igual a 0,300 ampere. Qual que é maior? 0,300 ou 0,3? Qual que é maior? 0,300 ou 0,3? Fala, Fábio. 0,3. Não, os dois são iguais. Esse zero aqui não interfere em nada, entendeu? Eu posso Vai na cortar. divisão da. Ah, tá. Esse zero aqui eu posso cortar perfeitamente, entendeu? 0,3 milhões é a mesma coisa que 0,3, entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma aqui. Tá vendo? Posso cortar. Então, 300 miliamperes, para você caminhar para ampere, é só você andar o quê? 3 casinhas, ó. 1, 2, 3. 0,3 ampere. Né? 0,3 ampere. E o quilo, agora vamos mexer agora no quiloohms. Ó, a vírgula é quilo, não é isso? Essa vírgula é referente a quem? Ao quilo. Ó, então, ó, já passei isso aqui, vou no quilo aqui agora, ó. A vírgula, ó, o quilo não tá aqui? Então, vou na vírgula do quilo, ó. Pô, 1,5, ó. 1 tá aqui, o 5 tá aqui, não tá? Ó, vírgula, ó, 1,5 quilo. A vírgula do quilo. Então, vou passar para ohms. A vírgula do ohm está aqui, não está? Então, eu tenho que passar para cá, ó. 1
2, 3. Aí ficou como? Eu tenho que completar com 0. Então, logo, 1,5 quiloohms é igual a 1.500 ohms. Entenderam? Então, aqui eu tenho 0,3 e aqui eu vou ter o quê? 1.500 ohms. Agora sim. Agora eu estou com 0,3 amperes e 1.500 ohms. Ah, agora sim. Agora eu posso fazer quem vê rir. Né? O R é igual a 0,3. Não, R é igual a... R é igual a 1.500 e o I é igual a 0,3. Não é isso? Muito bem. Aí você faz a conta aqui e você vê o valor da tensão aqui. Né? Dá quanto isso aí, gente? Ai, caramba. Como que eu faço essa conta aí? Deixa eu fazer essa conta aqui logo. Para encerrar aqui. Deu quanto aí, irmão? 450. Aí, rapaz, o cara é bom. Pronto, deu 450 o quê? Volts. Aí. Show de bola, pessoal? Show. E assim a gente vai. Então nós aprendemos hoje sobre as grandezas físicas, aprendemos sobre sentido eletrônico, sentido convencional, lei de Ohms, múltiplos e submúltiplos. Foi extensa a aula, não foi? Foi boa? Foi produtiva? Foi muito produtivo. Foi bom. Então tá bom, pessoal. Vai ficar gravado, vai ficar disponível para vocês lá, tá, pessoal? Beleza. Tá ok. A aula está disponível lá na sala. As tarefas vocês podem entregar lá, ou podem entregar para o meu zap, fazerem as tarefas e mandem brasa lá, tá bom? Vocês são uma turma muito especial. Manda brasa, ó. Joga lá e vão fazendo atividade. O que vocês puderem ir adiantando e manda brasa, tá bom? Importante é o seguinte, o que adianta não atrasa. Show de bola. Sol, Lua. lua, Sol. Só. Sol. mar, Terra. terra. Mar. Mar. Sol, terra, mar, lua. Ferrou tudo, pronto. Deu boa noite. Galera, boa noite aí. Fiquem com Deus, hein, galera. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite.